do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando aqui é o pastor Denis, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cadebras, em Santo André. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui novamente. Vim trazer um estudo para vocês da Palavra do Senhor. Mas antes de iniciar esse estudo, gostaria de fazer meus agradecimentos a todos que viram o vídeo, aqueles que compartilharam o último vídeo, o último estudo. Eu quero agradecer a todos, os comentários, quero agradecer a todos que viram o último estudo, Também eu quero agradecer também aqui quem está aqui sempre me ajudando, minha esposa, Karen. Ela vai ter o link na descrição aqui desse vídeo, o link do canal dela. Ela que fez a edição dos vídeos, ela que faz a edição de todos os vídeos, ela tem um trabalho. Inclusive ela vai ser minha professora, ela vai estar me ensinando como é que edita os vídeos, também. E ela sempre está me acompanhando aqui, inclusive ela está aqui comigo, na minha frente aqui, está nos filmando. Eu quero também agradecer ela, minha esposa, a qual nós estamos casados aí há 11 anos juntos, nós estamos há 16 anos, Mas logo nós vamos fazer, ela vai estar junto comigo, vai fazer um vídeo junto comigo, fazer um vídeo, uma videoaula de casais, perguntas, assuntos sobre casais. Vamos trazer um vídeo aqui também, um estudo sobre casais também para vocês. Também quero agradecer ao pastor presidente, pastor Vanderlei Cardoso, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Cadebras em São Paulo. A sede fica em Diadema, Eu quero agradecer a todos os pastores, o pastor da sede, todos os pastores da Cadebras. Eu quero agradecer a todos os pastores, meus amigos, os pastores da Assembleia de Deus. Nesta tarde, nós vamos estar iniciando um estudo muito diferenciado. Eu quero estar falando com os irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo, O batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Isso é um tema muito debatido no meio evangélico, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria de trazer um estudo complexo, um estudo ao qual você vai entender o realmente significado do batismo com o Espírito Santo. Amém? Antes de nós estar iniciando, vamos agora ter esse momento de oração. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor, agradecendo a Ele pelo início desse estudo. E quero estar orando também pela tua vida. Sim, vivemos em tempos difíceis, em tempos de coronavírus, nós temos que ficar em casa, nós temos que se proteger. Então nós vamos orar para todas as famílias que estão em casa, que estão nos acompanhando, que estão vendo esse vídeo, para que Deus venha guardar, proteger de todo mal. Amém? Feche teus olhos, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora, Senhor, nesse exato momento, Senhor, na tua presença. Desde já eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta aula. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, pela todas as famílias, a família da minha esposa. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu trabalho. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem guardado, Senhor, a nossa família de todo mal. Senhor, meu Deus, vai de encontro agora, Senhor, a todas as famílias que estão vendo esse vídeo, Senhor. A todas as famílias, Senhor, que estão vendo, Senhor, essa aula. Vai de encontro a todos, Senhor, guarda, protege de todo mal. Assim nós te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos aprender, vamos estudar da palavra do Senhor? Então abra sua Bíblia junto comigo aí, vamos estudar? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. E o seu versículo, vamos ler a partir do versículo de número 28 a 32. Aleluia, livro do profeta Joel, capítulo de número 2. E no seu versículo número 28, vamos ler do 28 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também derramarei o meu espírito naqueles dias sobre os servos e as servas. Manifestarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo como colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes do que o Senhor chamar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nesse estudo bíblico, meus amados irmãos, veremos o que a Bíblia diz acerca do batismo com o Espírito Santo. Entenderemos também como as diferenças de traduções cristãs interpretam de uma maneira diferente. Tem várias interpretações a essa doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Iniciamos com Joel capítulo 2, porque Joel profetiza ao povo de Israel acerca do ano de 795 a 755 a.C. Aleluia. Então vamos perguntar para a Bíblia. Vamos perguntar para a palavra do Senhor. O que é o batismo com o Espírito Santo? Muitos perguntam para os pastores, muitos chegam ao pastor e perguntam, pastor, o que é batismo com o Espírito Santo? Qual é o seu significado? O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento. Para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, como cumprimento das promessas registradas nas Escrituras em conexão com o ministério de Messias. As pessoas também usam de uma forma similar as expressões batismo no Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. A frase batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes nos nossos evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, e Evangelho de João e Evangelho de Lucas. Deixa eu colocar na cronologia certa: Mateus, Marcos, Lucas e João. E no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. A promessa é sobre o batismo com o Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Cristo ao céu. Conforme havia sido prometido, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você pode entender esse dia de Pentecostes? Tem o meu último vídeo aí falando sobre Atos 2. O Pentecostes, né? Falando sobre a festa de Pentecostes. Se você quiser ver, está o link na descrição aí embaixo. Se você entrar no meu canal, você vai ver meu último estudo sobre Atos 2. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo na Bíblia. O derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus foi profetizado ainda no Antigo Testamento. Vale saber que naquela época o Espírito Santo já atuava no povo de Deus. Aleluia. Ele capacitava de uma maneira especial para um determinado ministério, apenas como algumas pessoas especificavam. Foi assim um exemplo com Moisés, com os juízes de Israel, com alguns reis e por alguns profetas. Vamos ler um versículo bíblico. Números, abre comigo em Números, capítulo de número 11. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Livro de Números, capítulo de número 11. Abre sua Bíblia junto comigo. Números, capítulo de número 11. No seu versículo 16. E disse ao Senhor a Moisés: junta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação. Ali se porão contigo. Então eu descerei, e dali farei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Contigo levarão a carga do povo, para que tu só não levastes. Números, capítulo de número 11, e versículo 16 e 17. Aleluia. E tem outros versículos também, tem Juízes, tem 1 Samuel, e tem outros versículos também. Aleluia. O Espírito Santo, ele fala sobre quão bom seria se o Senhor derramasse seu Espírito para todo o seu povo. Mais tarde,
através do ministério do profeta Joel, Deus faz a seguinte promessa: e acontecerá depois do derramamento em meu espírito sobre toda a carne. Existem várias outras profecias sobre o batismo no Espírito Santo. O profeta Isaías, por exemplo, também profetizou sobre o derramamento do Espírito. Ele fala acerca de um dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus, provando uma grande restauração. Vamos ver isso na Bíblia? Isaías, capítulo 32, e o seu versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em um campo fértil, e em campo fértil será reputado por um bosque. Aleluia. Isaías capítulo 32 e versículo 15. Também Deus usou o mesmo profeta, o profeta Isaías, aleluia, para apontar para essa promessa. Vamos lá, a Bíblia, um pouquinho mais à frente, Isaías capítulo 44, aleluia, vamos um pouquinho mais à frente. Isaías capítulo 44, louvado seja o seu versículo de número 3. Isaías 44, seu versículo de número 3. Porque derramarei a água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre o teu descendentes. Louvado seja Deus. Aleluia. Já no Novo Testamento, o profeta João Batista também fala sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele relaciona tal promessa com a vinda do Messias. Inclusive, ele conecta a promessa sobre o batismo no Espírito Santo com o juízo de Deus, assim como fez Joel. Aleluia. Mais tarde, o próprio Jesus também falou aos seus discípulos sobre a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejais revestido de poder. Aleluia, louvado seja Deus. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi um cumprimento de todas as profecias. De forma bastante explícita, o apóstolo Pedro utiliza exatamente a profecia de Joel para apontar que ali se cumpriam as Escrituras e que o tempo da nova aliança havia chegado, em Atos capítulo 2, versículos 16 e 21. Pedro não teve dúvidas de que já estava vivendo os últimos dias profetizados por Joel. Aleluia, louvado seja Deus. Quem batiza com o Espírito Santo? Vamos perguntar isso para a Bíblia. Vamos perguntar biblicamente: quem batiza com o Espírito Santo? Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. A Bíblia vai nos dar a resposta de quem batiza com o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o seu versículo de número 11. Eu, em verdade, vos batizo com a água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir o dom especial de batizar pessoas com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficientemente clara ao afirmar que apenas Jesus Cristo tem o poder para batizar com o Espírito Santo. João Batista foi o último e mais importante dos profetas. Ainda assim, quando ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele apontou para o Messias como sendo o único capaz de batizar com o Espírito Santo.
Essa interpretação de João Batista está completamente de acordo com as Escrituras. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias como sendo aquele que possui o Espírito do Senhor, Deus, para anunciar a restauração. Isso significa que, de acordo com Isaías, apenas quando o Messias viesse, o Espírito Santo seria derramado. Isaías capítulo número 61. Aleluia. Durante o seu ministério, o próprio Jesus se identificou como sendo aquele sobre qual Isaías profetizou. Essa passagem nós estamos falando do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Vamos ler na Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós estamos aqui para aprender, então nós vamos aprender. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Aleluia. E o seu versículo de número 18 ao 21. Diz a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a cura aos quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Fechando o livro e desenvolvendo o ministério, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Então somente Jesus é capaz de batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que as pessoas podem manipular. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador enviado do Pai e do Filho. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Vamos ler na Bíblia. Aleluia, louvado. Nós gostamos de folhear a Bíblia. Eu gosto de folhear a Bíblia para mostrar para os irmãos que está dentro das Escrituras Sagradas. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Louvado seja Deus. Diferentes interpretações sobre o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, existe um grande debate entre os cristãos sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Esse debate surgiu especialmente a partir do século XX, com a ascensão do movimento carismático, e discute a natureza do batismo com o Espírito Santo, quando e como ele ocorre e qual o seu verdadeiro significado. Todas essas discussões se resumem a duas posições predominantes acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. A primeira interpretação defende que o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado à regeneração e à conversão do pecado. Sob esse aspecto, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, necessariamente são batizados com o Espírito Santo. Esta é a posição tradicional e predominante no cristianismo histórico, e defendida ainda hoje, principalmente pelas igrejas reformadas. A segunda interpretação entende-se que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e posterior a ela. Seria um tipo de segunda bênção, que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Nesse caso, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Esta é a interpretação característica dentro do pentecostalismo. A seguir, vamos entender melhor cada uma dessas interpretações acerca do batismo com o Espírito Santo. Vale dizer que aqui não entraremos no campo das experiências pessoais. Eu recebi, não vou estar dizendo eu, e sim vou estar passando aqui para a igreja o que realmente a Bíblia nos diz. Apenas apontaremos de uma forma que cada linha entende o assunto.
Pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal. Para defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta de salvação, os pentecostais recorrem a algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Essa passagem serve de apoio, serve de base aos pontos básicos da sua doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Com base nesses textos, eles concluem que, primeiro, as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo já eram crentes. Isso significa que elas já tinham sido regeneradas quando receberam o dom do Espírito. Os principais exemplos são os próprios apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus e sido batizados em nome do Senhor Jesus, eles receberam o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o seu versículo 14 a 17. O centurião Cornélio, que já era temente a Deus, quando foi batizado com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e no seu versículo 44 ao 46. O episódio envolvendo os discípulos de João Batista, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e no seu versículo 1 até o versículo de número 6. Como o batismo com o Espírito Santo é diferente da regeneração, isso indica que pode haver um hiato do tempo entre um tempo e um outro. Para defender esse ponto, geralmente utiliza-se exemplos de conversão de Paulo de Tarso. Somente depois de 3 dias o Espírito Santo foi derramado sobre ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e no seu versículo do 1 ao 18. Os pentecostais admitem que é possível que a conversão e o batismo com o Espírito Santo ocorra simultaneamente. Por outro lado, eles também afirmam que pode haver possibilidade de um crente regenerado nunca receber a bênção do batismo com o Espírito Santo. Assim, embora no nível todos os cristãos possuam o Espírito Santo, em outro, apenas alguns são realmente dotados do poder do Espírito. Terceiro, a evidência externa e necessária do batismo com o Espírito Santo ao falar em outras línguas. Essa afirmação se baseia especialmente nos relatos do livro de Atos. 3 acontecimentos são utilizados na defesa desse ponto. O acontecimento de Pentecostes em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, e na casa de Cornélio, em que ocorreu em Éfeso com os seguidores de João Batista. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no seu versículo 46. E no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, no seu versículo de número 6. Divergências entre os pentecostais sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos falar um pouco dessa divergência. Também é verdade que dentro do próprio pentecostalismo, é uma palavra muito difícil de falar, existem muitas divergências de pensamento quanto ao assunto é o batismo com o Espírito Santo. Alguns, por exemplo, consideram que falar em línguas não necessariamente seja uma evidência obrigatória do batismo. Eles admitem que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Outro exemplo é a distinção com relação à nomenclatura. Para alguns, a expressão como batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo são definições similares. Mas, para outros, existe diferença nessa expressão. Nesse último caso, o batismo pelo Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo seria regeneração quanto ao batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Seria uma experiência posterior à regeneração que todos devem buscar como uma bênção adicional. Agora o batismo com o Espírito Santo na doutrina reformada. Dentro do
protetismo histórico, basicamente o batismo com o Espírito Santo sempre foi entendido como pertencendo à própria bênção de salvação. O termo batismo implica na ideia de inicialização, isto é, um rito de passagem, né? Desta forma, ao ser batizado com o Espírito Santo, o cristão é iniciado numa fé cristã. Isso significa que ele é introduzido a uma comunidade dos fiéis e passa a pertencer ao corpo de Cristo. Assim como ocorre entre os pentecostais, dentro da visão reformada também existem diferenças entre os defensores. Há vários estudiosos dessa linha, por exemplo, que defende que é errado considerar o batismo com o Espírito Santo como algo limitado exclusivamente ao novo nascimento. Eles dizem que é necessário enfatizar a ação do Espírito Santo trabalhando na regeneração além do novo nascimento, concedendo-lhe um revestimento que pode ser percebido nos aspectos experimental. Todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos experimentaram um poder extraordinário que capacitava o povo de Deus para cumprir o ministério de que Cristo confiou à igreja. Com base nessa verdade inegável, muitos têm proposto de que talvez a terminologia batismo não seja mais adequada para se referir a essa questão. Palavras como revestimento, capacitação ou enchimento seriam termos mais indicados para isso. Esses termos podem tanto enfatizar a doutrina do que todos os cristãos genuínos possuem o Espírito Santo, quanto preservam a realidade de que a experiência prometida acerca do derramamento do Espírito Santo não são limitadas unicamente ao ato de regeneração, mas que se estende além desse ponto inicial. Desse modo, os cristãos devem buscar encher-se do Espírito Santo mais e mais durante as suas vidas cristãs. Pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na visão da Igreja Reformada. De forma bem resumida, os principais pontos defendidos para quem adota a posição reformada acerca do batismo com o Espírito Santo são: primeiro, o livro de Atos nos narra um momento único na história da Igreja, a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Portanto, nesse momento histórico específico existia pessoas já regeneradas e convertidas, nas quais o Espírito Santo habitava, mas que ainda precisavam receber o derramamento do Espírito Santo como cumprimento das promessas e capacitação para cumprir o ministério cristão. Segundo, o profeta sempre falava a respeito de que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus, e não apenas sobre alguns. De fato, existem pessoas que experimentam um revestimento maior do Espírito Santo do que as outras. Isto ocorre devido à forma com que elas trabalham as suas vidas cristãs. Eles buscam mais diligentemente a direção do Espírito Santo em suas vidas. Em outras palavras, umas são mais guiadas pelo Espírito do que a outra. Mas isso não significa que existem duas classes de cristãos: os que recebem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, e os que não recebem, sendo então crentes mais fracos, menos espirituais e privados de uma experiência mais íntima com Deus. Quarto, o apóstolo Paulo falou explicitamente com todos aqueles que fazem parte da igreja e foram batizados em um mesmo Espírito. Curiosamente,
Ele disse isto exatamente num texto em que trata de experiências dos crentes com relação aos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo de número 12, e no seu versículo de número 13, vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o seu versículo de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um corpo que judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Obviamente, isso implica na ideia de que não é preciso que os cristãos recebam uma segunda bênção que os qualifique a um novo nível espiritual. Eles apenas defendem buscar com zelo. Com zelo é o quê? Buscar algo em especial, em ênfase, os dons espirituais. Esses dons já estão disponíveis a todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, diz a palavra do Senhor: portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quinto, é estranho em que em nenhum lugar nas epístolas no Novo Testamento haja uma ordem para que os cristãos busquem um batismo com o Espírito Santo com evidência inicial de falar em línguas estranhas. Por outro lado, há várias referências que aconselham os cristãos a viverem sob o controle do Espírito Santo, se submetendo às suas vontades, sendo revestido do seu poder e capacitado mais e mais para testemunhar o Cristo ao mundo. Sexto, se por batismo com o Espírito Santo entende-se em capacitação, revestimento ou enchimento do Espírito Santo, não como uma segunda bênção que separa os supercrentes, mas como algo que todo cristão experimenta ser imerso no Espírito Santo. Então, este é um conceito bíblico. No entanto, os cristãos são aconselhados a buscar esse enchimento do Espírito Santo, repetidas várias e várias vezes durante toda a sua vida. E não apenas mais na única experiência que tem valor de uma bênção completamente e posterior à obra da salvação. Vamos ler comigo na Bíblia? Efésios capítulo de número 5. Abra sua Bíblia comigo aí. Livro de Efésios capítulo de número 5. E no seu versículo de número 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Em outras Bíblias, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Sétimo, há apenas 3 relatos no Novo Testamento de cristãos que, após o Espírito Santo ter derramado, falavam em outras línguas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso aconteceu porque o falar em línguas constituía um sinal que atestavam que aquelas pessoas verdadeiramente foram inseridas na igreja. O propósito especial dessa comprovação era afirmar que não havia mais distinção entre os judeus e os gentios. Não havia mais nenhuma separação. Todos eram únicos. O Evangelho deveria ser pregado a todos os povos. Deveria não, deve ser pregado. E línguas e nações, pessoas de todos os lugares do mundo poderiam ser batizadas com o Espírito Santo, passando a pertencer a um corpo só, um corpo de Cristo. Em todas as outras conversões, apesar do dom do Espírito ter sido derramado sobre os convertidos, não há qualquer informação de que estes imediatamente falaram em línguas. 8. Que fique bem evidente e bem claro nesse estudo a qual eu estou passando para vocês, que
em nenhum lugar escrito na Bíblia fala que as línguas servem de evidência do batismo com o Espírito Santo. Ao contrário disto, o apóstolo Paulo coloca as línguas como mais um dom ao lado dos outros. Esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo soberanamente a quem ele quiser. Nunca na Bíblia o falar em outras línguas é visto como um tipo de suprassumo de dons. Na verdade, as línguas são vistas como posições de importância inferior aos outros dons. Para nós concluirmos esse estudo desta tarde, vimos aqui várias diferenças que os cristãos sustentam acerca do batismo com o Espírito Santo. Muitas diferenças: pentecostal, reformado. O correto é dizer que todos os cristãos verdadeiramente, não importa se é pentecostal ou se é reformado, têm um comum desejo. Todos querem servir ao Senhor com diligência. Diligência, a palavra significa interesse. O desejo de cada cristão genuíno é ser capacitado com o poder de Deus através da plenitude do Espírito Santo. Para exercer o ministério do Evangelho, todos os cristãos verdadeiramente desejam ter a vida de vitória sobre o pecado. Não vida de vitória sobre seu irmão. É vida de vitória sobre o pecado, que reflete o caráter do cristão numa conduta pautada pela palavra de Deus. Somente assim, o fruto do Espírito será visível na sua vida. Para terminarmos aqui, meus amados irmãos, que palavra maravilhosa, que estudo maravilhoso. Deve ter deixado você com a mente já um pouco mais diferente, com um pensamento um pouco mais diferente. Mas tudo isso que eu disse para você está aqui dentro da palavra do Senhor. Basta você abrir a palavra do Senhor e procurar entender o significado. Como já disse no outro estudo, faça pergunta para a Bíblia. Faça pergunta para a palavra do Senhor. Nós falamos aqui do batismo com o Espírito Santo. E eu te pergunto, qual é a função do Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo sobre a nossa vida? É o quê? Nos convencer do pecado. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da sua justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não batiza te transformando te transformando num algo surreal. O batismo com o Espírito Santo não te dá uma emoção. O batismo com o Espírito Santo, ele não te dá uma nova expressão, um linguajar que não existe. O batismo com o Espírito Santo te convence do pecado. Aleluia! Louvado seja Deus! O mais interessante é que depois que Jesus foi batizado nas águas, que veio uma pomba e o batizou com o Espírito Santo, Jesus foi tentado pelo Satanás 40 dias no deserto, como diz na palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando Jesus batia de frente com Satanás, ele não batia de frente do que, Satanás, eu penso. Jesus batia de frente com Satanás dizendo, está escrito também. Esse está escrito também está falando da palavra do Senhor. Como estou dizendo aqui nesse estudo, está escrito dentro da palavra do Senhor. Tudo que eu disse aqui está escrito dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém? E que fique bem claro esse estudo, o dom, o batismo com o Espírito Santo, para que você possa entender mais e mais da palavra do Senhor. No YouTube você pode comentar, você pode deixar sua pergunta, que eu irei te responder com todo prazer, mas dentro da Escritura Sagrada.
Louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer a minha esposa que está aqui me ajudando, que está me ajudando na filmagem. Ela também está ajudando na edição, porque aconteceu tantas coisas e ela me ajuda na edição. Quero agradecer a Deus por ela. Eu quero agradecer a você. Então, nesse exato momento, vamos fazer uma oração de agradecimento por esse estudo maravilhoso. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Feche os olhos, vamos levar o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse estudo, Pai querido. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor esteja comigo, Senhor. Que o Senhor está, Senhor, me capacitando cada dia mais, Senhor, a trazer esse estudo, essa palavra, Senhor, para o seu povo, para que o seu povo possa haver entendimento da tua palavra. Senhor, eu sei, Senhor, que tem muitas igrejas que têm a sua doutrina, que têm os seus costumes, Senhor, mas a tua palavra não muda, Senhor. A tua palavra é a mesma. Sua palavra é hoje, amanhã e para sempre será a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse estudo. Que o Senhor possa estar conosco no próximo estudo. Que o Senhor possa estar conosco para todo sempre, Senhor. Senhor, visita cada família, cada lar, Senhor. Guarda e protege todo o mal. Assim eu te peço, em nome de Jesus. E amém. Meus amados irmãos, e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.